Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com meu pai, que também é ufólogo, né? Tudo bem? E a gente veio conversar um pouquinho em relação ao cristianismo e o ateísmo. Pode ser. Ou tu quer falar sobre a minha condição de ufólogo, agnóstico e o fato de eu estar retornando à igreja? Pode ser, a gente vai juntar tudo em um só. Então, E eu vamos lá. espero que vocês gostem. Bom, há um tempo atrás, vou te fazer a pergunta que eu fiz, né? Há um tempo atrás você se dizia agnóstico. Correto. E hoje você está voltando para a igreja. O que você diz? O que me sobre fez isso? voltar para a igreja? Também. Na verdade, eu voltei a frequentar a igreja, né? Como eu já tinha te falado antes, voltar para a igreja é estar atuante na igreja, né? Participar do trabalho da igreja. Eu, na verdade, estou frequentando a igreja, voltei a frequentar a igreja novamente. O que me fez voltar à igreja eu passei por algumas situações um pouco chata em relação à situação que o nosso estado está vivendo, de violência e tudo mais, né? Por causa disso eu acabei precisando de um apoio mais espiritual, não sei. Eu precisava de um apoio para sanar esse meu medo que eu tinha. Eu estava com síndrome do pânico, sei lá o que era. E a única forma que eu achei de sanar isso foi me chegando mais perto de Deus. Vamos botar dessa forma. Porque eu não confio no poder público, não confio na polícia, no governo, não confio em coisa nenhuma. O Estado o Rio de Janeiro está em estado calamitoso, né? A violência explodindo para todos os lados. Fui assaltado 2 vezes, uma vez sozinho, outra vez com a minha esposa. Quando você vai para a faculdade eu fico temeroso, morrendo de medo, né? E a gente vê na televisão, nos jornais o tempo todo violência, né? As famílias sendo violadas de todas as formas. E aí eu pensei, meu Deus, como solucionar isso? Como tirar esse trauma que eu estou vivendo agora, né? Já que eu não encontrei um outro caminho, resolvi me apegar a Deus, ou seja, a fé que eu tinha abandonado, né? Como o pessoal chama apostasia, né? Ou seja, eu apostatei da minha fé, porque eu fui evangélico há 15 anos atrás, e depois fiquei quase 10 anos fora da igreja. Então eu apostatei da fé, né? Nesse período eu acabei aprendendo muita coisa, acabei tendo contato com uma quantidade enorme de conhecimento, de outras fontes de conhecimento, né, que me tornou agnóstico nesse período. E o meu agnosticismo não me deu a resposta necessária, principalmente para sanar esse meu trauma. Entendeu? Então a forma que eu encontrei para sanar foi voltando ao velho caminho, à minha velha prática de ser crente. Mas é claro, hoje eu estou na igreja pensando de uma forma completamente diferente, e a gente vai falar disso, um pouco disso aqui. Então você acha que se apegar a um ser superior seria a solução dos seus problemas? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Aquele negócio, quando você perde todas as esperanças, né? Porque você não tem mais esperança no governo, né? Porque é o governo que tem que te dar segurança, né? Você paga os seus impostos para quê? Para que o governo possa sanar com esses problemas sociais, que é saúde, educação e segurança, é o tripé de uma sociedade. Então, se você não tem nenhuma coisa nem outra, você só te resta a fé, só te resta o sobrenatural. E olha que eu sou cético, ferrenho, você sabe disso, né? Sou muito crítico em relação ao mundo sobrenatural, né? Mas quando você se sente numa situação calamitosa, numa situação frágil como a que eu estava, a ponto de eu não botar a cara na janela, entendeu? Então, essa tua crítica e esse teu ceticismo
ele de uma certa forma, ele se dissipa, dando lugar à necessidade de entregar os seus problemas a alguém que possa resolver, né? E esse alguém, no meu caso, foi a Deus. E onde entra a ufologia aí nessa história? Porque você voltou para a igreja, você deixa de acreditar na ufologia ou continua a mesma coisa? Eu acho que continua a mesma coisa, eu continuo acreditando a minha ideia de ufologia você conhece, né? Eu tenho uma ideia mística da ufologia, né? Eu sempre debati o misticismo dentro da ufologia. A ufologia, para mim, é o estudo de objetos voadores não identificados e precisa ser estudado cientificamente, entendeu? Então, o fenômeno ele existe, ele é físico e, por ser físico, ele vai modificar o ambiente em que se manifestou. Essa modificação é capaz de ser mensurada através da ciência. É dessa forma que eu penso na ufologia. E essa minha condição continua sendo a mesma. O fato de eu voltar a frequentar a igreja não mudou em hipótese alguma o meu modo de pensar dentro da ufologia. Continuo acreditando que o universo é muito vasto, que existe que a possibilidade e a probabilidade matemática é gigantesca de se existir vida fora do nosso planeta, em outros planetas, em outras galáxias, até porque, parafraseando Carl Sagan, eu sempre vou parafrasear Carl Sagan, porque não existe nenhuma outra frase que consiga explicar de forma mais contundente como essa de Carl Sagan, né? Que o universo seria um grande desperdício de espaço se só houvesse vida na Terra. Então, Carl Sagan resumiu tudo nessa frase. Então, por que e aí a gente vai entrar nessa questão, por que Deus criaria um universo tão gigantesco, tão enorme, só para colocar 7 bilhões de seres humanos na periferia de uma galáxia que não é nem as maiores, é a mais bela de todas as galáxias, né? Num sistema de quinta grandeza, né? Tá, e já entrando nesse assunto, o que você acha? Então, o que eu acho disso? De Deus ter colocado a gente nesse planeta, assim, é um ponto egoísta, um ponto, enfim. O que você acha? Então, primeiro a gente tem que se perguntar se foi Deus mesmo que criou, né? Porque antes da gente entrar nessa questão, é bom que se diga que eu voltei para a igreja, mas voltei com uma grande polêmica na cabeça, né? E qual é a polêmica? A polêmica é que eu não acredito mais em Deus como criador do universo. Como assim, pai? Não, eu não acredito no criacionismo, nunca acreditei no criacionismo, acredito no evolucionismo, certo? Acho que todas as coisas evoluem, né? De simples para complexo. Agora, uma força muito, muito superior que a gente não entende, desconhecida, de alguma forma criou esse simples e deu condição para que o simples se tornasse complexo. É nessa força que eu acredito e é essa força que eu nomeio como Deus. Entendeu? É essa força que eu entrego as minhas aflições quando preciso, né? E quando não tenho mais nenhuma solução, mais nenhuma esperança em nada, quando tudo para mim já falhou e eu não tenho mais um porto seguro, agora eu me pego a essa força, a esse Deus, ao Deus do simples, daquele que criou o simples para que o simples evoluísse em algo mais complexo, como acontece nos dias de hoje. No caso, a gente pode usar como exemplo o próprio ser humano, que evoluiu de uma célula, né, de um ser unicelular para um ser complexo como somos agora, a ponto de indagar quem é Deus, né? Quem é o Criador de todas as coisas. Se é que o fato de falar é o Criador de todas as coisas, né? Ele é o Criador do simples, ou seja, Deus criou o simples para que ele se tornasse complexo. Eu acredito mais no complexo, na evolução do simples para o complexo. Não que ele tenha criado a terra, o céu, em 7 dias, no 7º dia ele descansou, porque ele trabalhou pra caramba. Pode falar palavrão no teu canal? Eu não falo, mas pode. Então, assim, eu estou retornando para a igreja, mas não com aquela mentalidade tacanha, né? Com duas viseiras, né?
os animais, né, de carga usam para poder enxergar só a parte da frente, não enxergar a sua periferia. Não, eu estou voltando para a igreja com uma visão periférica muito ampla, né? E essa é a minha polêmica, porque eu não acredito mais naquelas histórias contadas dentro da Bíblia, por exemplo. Então, a Bíblia para mim hoje, ela é um livro de história, com histórias que vai te trazer alguns exemplos que vão te ajudar de alguma forma, porém, são histórias que de alguma forma foram criadas para isso, entendeu? Mas não, vamos lá, vamos voltar. Tá, agora tem outra pergunta. Por que você então voltou para a igreja? Tipo, não é um julgamento, até porque cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas por que você voltou para a igreja se quando você chega na igreja você vai se deparar com uma lição de Deus totalmente diferente da que você tem agora e que para você acreditar em Deus você não necessariamente precisa ir para a igreja, porque existem muitas pessoas que são crentes, mas que não são evangélicas. Então, até porque a palavra crente não necessariamente significa que a pessoa tem que ir para a igreja, é só uma forma de dizer que ela crê em algo. Verdade. A igreja, para início de conversa, não é o templo, né? Mas é a reunião de pessoas, né? O fato de eu voltar para a igreja, é claro que o Deus que eu idealizei hoje, né, é um Deus meu particular, como eu já disse aqui, né? Não é e é por isso eu criei toda essa polêmica, né? Toda essa polêmica. E até perguntei a um pastor, que é ufólogo também, como é que eu vou fazer dentro da igreja se eu já não acredito mais na base principal de fé que é dentro da igreja, que é a Bíblia, né? Posso até usar ela como exemplo para um monte de coisa, mas não acredito mais na base que a Bíblia segue, que a igreja segue, que é a Bíblia, né? Então eu criei um Deus, eu tenho um Deus interior agora, que eu criei, que é meu, é o meu Deus particular. Por que eu voltei para a igreja, né? Porque é muito mais fácil você se dedicar a um Deus fazendo parte de um coletivo, que tem o mesmo pensamento e que comunga das mesmas do mesmo objetivo. Então é muito mais fácil. Caraca, cadê o branco? Eu tenho um monte de coisa para falar, mas deu branco. Cadê? Será isso uma repensagem sobre Deus? Olha o ceticismo falando alto aí. Mas vamos lá. Bom, então é muito mais fácil você estar dentro de um coletivo, né? Quando você está dentro do coletivo com pessoas que comungam, que têm o mesmo pensamento, que estão... Aí vou entrar no esoterismo, né? Estão vibrando na mesma coisa, fica mais fácil de você ser mais fiel ou seguir a liturgia daquilo. Entendeu? Porém, eu vou me sentir um patinho fora do ninho, né? Porque, apesar deles, da igreja em si, estar comungando e vibrando no mesmo pensamento que é um Deus criador de todas as coisas, capaz de resolver nossos problemas, né? Eu não acredito nesse Deus, eu acredito num Deus que eu criei para mim. Na verdade, gente, eu vou ser honesto para vocês, e desde o primeiro momento que eu resolvi voltar à igreja e comungar dessas coisas, nas minhas orações eu sou bem honesto com Deus também, né? E por que eu estou falando isso? Porque na verdade eu estou fazendo uma barganha com Deus. Eu estou dizendo para Deus, olha assim, eu vou a partir de hoje fazer a tua vontade, vou seguir, vou para a tua igreja, mas desde o momento que o Senhor não me cobre nada em relação às minhas indagações e resolva os meus problemas internos. Eu estou fazendo uma troca com ele. E pelo visto ele está aceitando. Entendeu? Pelo visto ele está aceitando. Eu não quero mais voltar para a igreja e ser aquele crente tacanho, com Bíblia embaixo do braço, que só fala o tempo todo. Sabe? Que de cada 5 palavras, tarararararararará, sabe? Desnecessário. Sabe? Que fica falando mistério o tempo todo. Sabe? Não quero isso. Não quero isso para mim. Eu quero ter o direito de cantar um hino, de sentar lá, de me sentir bem, de falar, de orar, não aquela oração marcada, aquela oração fabricada,
com palavras marcadas, entendeu? Mas chegar lá e falar como se eu estivesse conversando com um amigo, entendeu? E se no meio da minha oração sair um porra, eu tenho certeza que Deus vai entender isso, porque uma palavra é um palavrão. Caramba, você vai orar com palavrão? Entendeu? Eu não quero ter esse tipo de preconceito. Eu quero ser eu quero ser autêntico com Deus. Entendeu? Porque o Deus que eu estou idealizando agora é o Deus que não vai me fazer nenhum tipo de cobrança. Ele vai falar, olha, Wagner, eu te aceito do jeito que você é. Porque se ele é o criador de todas as coisas, ele me criou dessa forma. E se ele me criou dessa forma, porque ele quis que eu fosse dessa forma. Então por que eu vou me fazer de santo para Deus? Se na verdade quem tem que ser santo é ele, não eu. Concorda comigo? Então, por essas e outras eu voltei para a igreja. Então, resumindo, é mais fácil você adorar, você seguir uma religião estando participando de um coletivo do que você estando fora de um coletivo. Né? Você se sente mais enganjado, mais motivado para isso. Próximo. Você não acha que isso caiu em contradição? Diga qual é a contradição. Qual foi a contradição? Porque você falou que não acredita no criacionismo e sim no evolucionismo. Certo. Só que agora você falou que se Deus me criou dessa forma é porque Ele quis. Então você acha que Deus te criou. Então você não acha que você evoluiu de... Se você pensar dessa forma, sim, eu caí em contradição. Mas lembra que eu falei no início que Deus criou o simples para que ele evoluísse? Então você evoluiu de algo que Ele criou e não necessariamente que Ele te criou. Exatamente. Eu sou produto de uma evolução que foi uma criação de Deus. Agora, gente, Deus, a gente fala Deus, né, a gente atribui uma personalidade a Deus, um sexo a Deus. Né? Deus necessariamente, para mim, não precisa ter sexo, não precisa ser homem, mulher, travesti, sabe? Transgênico, seja lá o que for, entendeu? Sabe? Deus para mim é a natureza, cara. Então, hoje, essa força desconhecida que eu chamo de Deus é a mesma força que o budista acredita, entendeu? Que o maometista acredita, entendeu? E que outras pessoas de outras religiões de forma diferente acreditam. Então, a gente estava conversando a respeito dessa questão do criacionismo, da evolução, né? E aí a gente chegou ao acaso, né? Eu falei, então você acredita no acaso? Todas as coisas se criaram, surgiram do acaso? Né? Será possível que o acaso... que o universo é tão insípido, tão insignificante a ponto de criar tantas maravilhas do acaso? Já parou para pensar nisso? Ou seja, não existe um propósito nisso? Qual é o propósito do Sol? Veja bem, hoje temos o Sol que nos fornece o suporte necessário para ter vida na Terra. Ou seja, o dia que o Sol explodir, desaparecer, apagar, a gente vai todo mundo pro saco, né? Aqui, 7 bilhões de pessoas e até lá deve ter uns 20 bilhões já. Vai todo mundo beleléu. Tá, né? E aí? Onde está Deus nessas horas? Calma aí, cara, deixa eu... Estou desenvolvendo aqui ainda. Estou desenvolvendo. Então, o Sol tem um propósito dentro do sistema. Tem ou não tem? Qual é o propósito dele? Manter todos os planetas em ordem, orbitando em torno dele, e ele produzindo calor, energia, para que todos os planetas possam receber essas energias, e principalmente a Terra. E vai ver que o propósito do Sol é só para a Terra, né? Porque é o único planeta habitado, o único planeta que tem vida no sistema solar. Né? E o propósito dele é sustentar somente esse planeta. E todo o resto, sei lá, está lá de coadjuvante. Né? Bom, para tudo tem um propósito. Então,
Tudo é um propósito. Para tudo tem um propósito. Né? A gente já deu o exemplo do Sol, que tem um propósito de manter vida. É claro, tem outros propósitos. Ele tem outros propósitos, é claro, né? Ele não só tem essa função, a função do Sol no nosso sistema sei lá, é inúmeros, porém, a principal função, vamos dizer que é a principal, né? É manter suporte de vida na Terra. Concorda? Sim. Tá. Então eu posso dizer que propósito tem a ver com Deus. Ou seja, Deus de alguma forma, e aí diga-se de passagem, Deus, aqui eu estou me referindo à natureza, ou seja, essa força que une todas as coisas, que cria todas as coisas, que faz evoluir todas as coisas, né? Criou o propósito de se... Ou seja, é como se fosse algo arquitetado. Tipo, eu vou criar vida no tal planeta, mas para criar vida nesse planeta, esse planeta precisa receber energia. Ele não... o nome é planeta, ou seja, não tem luz própria, não tem calor próprio. Ele depende de um outro astro para poder, né, orbitar, para poder criar calor e por aí vai, né, para poder ter luz. Né? Então, o arquiteto do universo, vamos botar assim, pensou, vou criar um planeta, ele precisa de suporte, de um gerador de energia, né? Vamos botar assim, dessa forma, bem corriqueira. Posso falar? Pode. Então Deus é consciente de tudo que ele faz? Sim, com certeza. Então, O universo é consciente, com certeza. Confundiu o universo com Deus? Não, é porque eu ia falar, então como você atribui Deus à natureza se ele é consciente, sabe? Olha a sua volta, cara. Todas as coisas são milimetricamente arquitetadas para funcionar de forma precisa. Não é? Sim. Você vê? Lembra que a gente tinha falado, tinha dado exemplo sobre as formigas e as abelhas, né? Elas trabalham em torno de... elas trabalham na colmeia com o objetivo principal de quê? De produzir alimento, de se reproduzir, mas com o centro, né, de atenção da colmeia é a abelha rainha. Né? Ela é o centro da atenção. Ela que reproduz, ela que cria todas as abelhas, e todas as abelhas trabalham e vivem em prol dessa abelha rainha. Né? Vamos dizer que a humanidade também seja uma grande colmeia, né? E que precise de uma abelha rainha para que você possa centralizar todos os seus anseios, aflições e por aí vai, que a gente chama de Deus. Entendeu? É a diferença que a gente pensa, né? Não sei se ainda não foi comprovado aí que a abelha pensa, mas é claro, é evidente, e isso já está comprovado, que existe uma organização social, não vou nem dizer, não vou falar política, mas uma organização social dentro de uma colmeia. Existe inclusive hierarquias dentro de uma colmeia. Tem posições hierárquicas dentro de uma colmeia. Né? Ou seja, a abelha mais importante, a abelha menos importante, a operária, né? Existe uma hierarquia. Isso não seria uma forma de inteligência? Sim. Porque quando um ser se consegue organização hierárquica, isso já não seria indício de algum tipo de inteligência? Né? Pensa por essa forma. E o universo, ele é totalmente moldado para que funcione de forma mecânica. Né? De forma mecânica. Todas as coisas dependem uma da outra para funcionar. É como engrenagens que dependem uma da outra para que possa gerar um grande ponteiro de relógio. Entendeu? E o universo funciona dessa forma. Agora, o relógio funciona sozinho? Não. Precisa do quê? Você dê corda nele, que seria a força inicial, ou que você coloca uma bateria nele,
que vai fornecer a energia para gerar um motorzinho, que vai gerar a primeira engrenagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até gerar o botão, o ponteiro que vai te fornecer a hora. Essa energia é que eu chamo de Deus. E é essa energia que atualmente eu estou usando como ponto de referência, como porto seguro para minhas aflições. E tem funcionado, tem funcionado. Melhorei, tu sabe disso, melhorei muito. Agora, psicologicamente, eu não sei se pode ter algum tipo de explicação, né, para isso. Agora, isso não seria um efeito placebo? Pode ser. Concordo com essa tua colocação. Pode ser que o fato de você ter a fé em algo superior a todas as coisas que você conheça seja um efeito placebo. E, na verdade, você está se auto-regenerando, tendo como desculpa a imagem de um Deus para resolver seus problemas. Tá, e agora falando de fé, você ainda se diz Mas cético? Isso é fé. Olha... Porque para você acreditar em Deus, você tem que ter fé para ver, né? Você tem que crer para ver. A fé é a possibilidade de crer nas coisas que você não enxerga, né? Não Sim, mas então, em relação a Deus, você tem que crer nele para que você possa vê-lo. E em relação ao ceticismo, você tem que ver para crer. Então são duas coisas eu não digo crer para ver Deus, mas para sentir Deus é diferente. Entendeu? No momento em que você acredita numa força, e olha gente, isso é recente, isso é agora, sabe, de um mês ou dois para cá, porque até então, sabe, eu era completamente agnóstico. O que é agnosticismo? Eu passei a acreditar por uma necessidade, como eu disse aqui, né? Eu senti a necessidade de um porto seguro, de colocar minhas aflições em algo que realmente fosse me trazer alívio, né? Então eu passei a acreditar nessa força. Agora é uma força que eu sinto, eu não vejo, entendeu? É uma força que Mas eu não vejo. É uma força que é interior, é uma coisa minha. Pode até ser um produto do meu psique, entendeu? Então se você, vamos botar assim, vamos dividir o Deus psicológico e o Deus cósmico. Por que cósmico? Não tem nada a ver com, quando fala cósmico, a pessoa pensa logo em misticismo, esoterismo, não tem nada a ver com esoterismo não, entendeu? Aí é um pé na bunda do esoterismo. Deus cósmico, por que o Deus cósmico? Porque o Deus, que agora, eu entendo assim, passo a entender, que é o Deus que pegou o simples, o Deus do acaso, entendeu? E fez todas as coisas complexas. Como a teoria do Big Bang, ou seja, todas as coisas surgiram de um único ponto no universo que, em determinado momento, explodiu e criou todo o universo conhecido pelo homem. Ou aquele exemplo que a gente deu sobre as duas moléculas de água e de hidrogênio, que perambulando pelo espaço, um certo dia se encontraram, olharam uma para a molécula o átomo, molécula não, né? Molécula já é um composto já. O átomo de oxigênio olhou para o átomo de hidrogênio, se apaixonaram, se juntaram, tiveram filhos e criou-se a água. Esse acaso dessas duas moléculas se apaixonarem, se juntarem, pode ou não pode ter sido o ato de Deus? Hã? Bom, E aí? eu não acredito, então é difícil falar. E como você explica isso? Mas na ciência não foi descoberto um átomo em que eles, enfim, descobriram que desse átomo que se criou tudo e chamaram esse átomo de partícula de Deus, não foi isso? Não teve uma história na verdade é uma partícula, não é o átomo, é uma partícula que faz parte, é um dos componentes do átomo. É o bóson de Higgs. Né? Para você ver, a própria ciência chama de partícula de Deus. Entendeu?
Porque é a primeira peça desse grande quebra-cabeça, né? Que a ciência encontrou e que possibilitou a criação de todas as coisas. Então, a própria ciência está chegando à conclusão de que existe uma partícula, né, que foi dado o nome de Deus, que possibilitou a criação de todas as coisas mais complexas. É claro que isso não foi assim da noite para o dia, não. Levou bilhões e trilhões de anos. Não, bilhões, né? Que o universo não tem trilhões de anos. Bilhões de anos. Né? Mas a pergunta é, quem criou essa partícula, o bóson de Higgs? Né? E já descobriram outros bósons, né? Outras partículas, né? Com funções e importância necessária para a criação do simples e depois da criação do complexo. Né? Então Deus não necessariamente seria um ser superior, mas sim o início de tudo. O início de tudo, com certeza. O início de tudo. Então não importa se ele é esse Deus que as igrejas ditam, mas sim só o início de tudo. Ele não tem uma forma. Pode ser um átomo, pode ser um ser superior. Deus está em todas as coisas. Pode ser os deuses mitológicos, porque também existe. Com certeza, com existe, certeza. Né, na crença deles. Mas tu vê que Deus... essa é um pensamento, uma forma de ver Deus, assim, como é que eu posso dizer? De uma forma mais... Não uma forma empírica, né? Uma forma... Como é que eu posso dizer? Científica... cética, uma forma de ver Deus cético, de forma cética, né? É uma imagem cética de Deus que a gente está colocando aqui. Mas se você for reparar na história da humanidade, né, a pessoa de Deus, aquele ser todo-poderoso, né, que abriu mares, salvou os... Vamos para a Bíblia, né? Vamos lá para o Velho Testamento, que o Velho Testamento é a história de uma nação hebreu, né? Dos hebreus, né? Hoje Israel. Então, eles contaram toda aquela história, pode ser que tenha criado todo esse ícone de Deus, né? Para contar uma história de sofrimento, de heroísmo, né? E por aí vai. Mas a imagem de Deus, desse Deus que a gente acredita, que a gente cultua dentro das igrejas, é uma imagem criada na época do Êxodo, né? Na época toda aquela história contada lá no Velho Testamento, as histórias dos reis de Israel e por aí vai. Né? Então, é um Deus criado ali naquele momento. Né? Naquele momento ali. Se você for para povos de outros países, de outros continentes, você também vai ter a imagem de um Deus que também, de alguma forma, ajudaram aquele povo a vencer guerras, a se livrar de alguma situação ruim, né? Então, se você for parar para pensar bem, esse Deus, né, não o Deus cósmico, né? Nem o Deus cético que a gente está botando aqui, seria o Deus do inconsciente coletivo, né? Do inconsciente coletivo. Até porque naquela época não se tinha tanta informação sobre o universo, né? Então eles não tinham como ter um Deus cósmico para falar sobre isso, né? Como é que fala? Para atribuir coisas que eles se sentiriam impossibilidade de fazer, mas que aconteceram, então, opa, o Deus cósmico fez isso. Eles não tinham essa informação, né? Mas criaram um Deus, porque todo o coletivo acreditava em algo superior que fosse capaz de fazer com que as aflições deles, as guerras deles fossem vencidas de alguma forma. Entendeu? Então, vamos parar para pensar? Existe uma quantidade enorme de deuses, né? Sim. Existe uma quantidade enorme de deuses. E aí... E cada um acredita, né? Cada um acredita naquele que mais lhe convém. Sim. Né? A verdade é essa. Tá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ah, não. Posso fazer? Vou fazer uma pergunta para ela. Não sei se eu vou botar isso mesmo. Ah, não, vai botar. Eu quero que você me descreva um Deus psicológico.
Como assim? Aí falou de um Deus cósmico, aí falou de um Deus natural, falou de um Deus de um coletivo consciente. Ele fala de um Deus psicológico. Existe um Deus psicológico. Uma pessoa pode psicologicamente criar um Deus? Claro. Para si? Ó, a minha visão de Deus é um pouco diferente da sua, né? Boa, qual é a sua visão de Deus? Eu não acredito em Deus, não pelo menos nesses de que ele vai reger a sua vida, de que somos The Sims e ele tá brincando, sabe, de The Sims. Que ele que fala, você vai fazer isso e dá o caminho pra gente seguir. Não é bem assim que a coisa funciona. Bom, eu vejo muitas pessoas se agarrando em Deus porque, de uma certa forma, ele é um porto seguro e que, de uma certa forma, vai mas não que guiar um caminho para a pessoa. Não que ele dite o seu trajeto. Ele não guia o teu... Deus, ele não interfere no seu destino. Entendeu? O Deus que eu acredito, ele não interfere no teu destino. Quando você se sente em aflição, aí você pede a Deus, né, barganha com Deus, para que Deus possa te aliviar daquela aflição. Mas não necessariamente que você tenha que cumprir uma tarefa para Deus, para que Deus possa aliviar a tua aflição. Mas tem muitas pessoas que, por exemplo, eu sou da igreja, então por isso, enfim, eu acredito em Deus, então por isso eu não vou beber, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso acontece muito na igreja católica, né? Por exemplo, o camarada, para ser perdoado do pecado, ele tem que cumprir não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, dar não sei quantas chicotadas nas costas, e por aí vai. Ficar enclausurado 20 anos. Isso não é uma forma de ditar o caminho em que deve seguir? Não, mas eu vejo, sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo não como uma forma de Deus impor isso à pessoa. Deus não impõe nada a ninguém, entendeu? Tá mais, isso é um particular dele, e ele se sente tão miserável a ponto de se auto-sacrificar achando que vai agradar a Deus. E a gente está falando aqui, veja bem, de novo, Deus é uma força criadora do simples que criou o complexo. Aí não estou falando de Deus como homem, Deus como uma pessoa, tá? Estou falando disso. Então, mas ele se sente tão miserável a ponto de se auto-sacrificar para tentar agradar a Deus, para que Deus possa perdoar os pecados dele. Deus não precisa disso. Entendeu? Isso é um problema dele. Ele vai se sacrificar a troco de nada. É uma perda de tempo. Entendeu? Então, se ele se consultasse com um psicólogo, o psicólogo talvez, um psiquiatra, encontraria se for procurar um psicólogo, um psiquiatra, com certeza vai encontrar um fundo traumático, né, para agir dessa forma. E muitas das vezes esse trauma pode ser gerado pela própria religião, né? Resumindo, existe possibilidade de se achegar a Deus, adorar a Deus, acreditar em Deus, sem ser um religioso fanático. Ou sem ser religioso. Porém, é contraditório dizer não ser religioso frequentando uma igreja. É contraditório. Entendeu? E aí você vai viver à margem dessa igreja? Esse é o meu dilema. Então, resumindo, você perguntou se as pessoas não podem criar um Deus psicológico. A forma que você vê Deus não é uma criação? Não é uma nova criação de Deus? Pode ser. E aí você se considera evolucionista. Eu, sinceramente, não te colocaria nem no criacionismo, nem no evolucionismo. Te colocaria ou em uma nova categoria, ou você é interacionista. Você considera tanto a criação, tanto a evolução. O problema é que quando você fala criação, você está englobando tudo, né? Você está dizendo que Deus pessoalmente, com a sua própria mão, criou o homem, criou os animais, criou os planetas, não é isso? Não necessariamente, isso pode ter sido só uma metáfora, e aí a gente entende da forma que mais lhe convém, né?
Tá, então se for dessa forma, sim. Dessa forma eu sou criacionista e sou evolucionista também. Porque eu acredito que Deus criou o início para que o início evoluísse. Ok. E você? Acredita em quê? Então é isso, gente. Essa foi um pouquinho da visão que meu pai tem em relação à religião e a Deus. E a gente acabou comentando também um pouquinho da minha. Deixa aqui nos comentários se você pensar de uma forma diferente ou se você tiver alguma crítica em relação a isso, né? Porque pode chover crítica. E curte o vídeo se você gostou, se você não gostou também curte. Faz parte, né? Pois é. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essas ideias aí para novas pessoas que talvez não pensam dessa forma e que pode começar a pensar dessa forma ou criar uma nova forma de pensar sobre Deus e sobre religião. Posso só colocar mais um adendo aqui? Pode. Eu acho que somos seres únicos e incomparáveis, certo? Ou seja, eu sou eu, você é você que está nos vendo é você. São seres completamente únicos e incomparáveis, não tem como comparar um ser com o outro. Isso nos dá o direito de pensar fora da caixinha. Eu necessariamente não tenho que pensar como um coletivo. Eu posso ter a minha própria definição de Deus. E você pode ter a sua. Desde que não fira nenhum conceito ou, sei lá, nenhum dogma. Se você se propor a participar de algum de alguma liturgia, né? Acho que o respeito ao pensamento é o caminho mais acertado. Show. É isso aí, gente. Obrigadão. Bom, como eu disse, eu sou ufólogo. Quem quiser participar e conhecer meu trabalho, só digitar no YouTube GUBEF, G-U-B-F, ou então Estação MUBEF. E você vai conhecer o trabalho que eu faço lá, tá bom? No Facebook também, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau.